Olá, estamos a aprender a porção semanal. Vamos ler porções do Zohar e vamos ver o que é que está por trás destes excertos, de acordo com a sabedoria da Kabbalah. A primeira parte do artigo semanal é Yitro, Jetro, está relacionado com Moshe, e falam sobre como a nação de Israel saiu do Egito. Yitro junta-se a eles, abençoa o Criador por realizar estas ações. Olha para Moisés e vê julgar a nação e diz-lhe: Olha, deverias fazer isto de forma diferente. Dá-lhe alguns conselhos. Diz que devíamos estar divididos em juízos, dinheiro. Claro que há muita pressão aqui. Estamos a falar de estados espirituais, portanto, o que é que tenho a dizer aqui? Dr. Lightman diz como a pessoa passa por estados espirituais. Amigo Moisés é o ponto no coração, e Tro é o sacerdote, o grande desejo. Por um lado, o desejo egoísta, mas por outro lado, vê a grandeza da espiritualidade. Rav, ou seja, o Yitro, o Jetro no homem, que é considerado idólatra, que está dentro do ego, e este desejo determina para o homem diferentes ações em tal medida que a filha de Yitro, Tzipora, torna-se a carência que vai levar a ser mulher de Moisés, Moshe. E Moisés já tem filhos dela, certo? Gershon e Eliezer. E o que acontece é que Yitro leva a Tzipora e os filhos e vai até Moshe. Ou seja, a pessoa eleva-se um nível. Eleva-se um nível da força de Midian, ou seja, onde está a prostrar-se sobre estas forças egoístas que existem no mundo ao longo da sua vida. E começa, tal como é chamado, começa a aproximar-se do ponto de Moisés. Claro que não é simples, mas entretanto alcança o deserto. Ou seja, que é um estado espiritual desagradável, ainda é um nível que não atrai a pessoa. Não é um nível simples, não sentimos um certo lucro dele, por assim dizer. Mas ainda assim, ele valoriza o que acontece do alto, as mudanças pelas quais passou. E o que é que ele diz? Estou feliz com o que o Criador fez com o meu ponto no coração. E depois este ponto no coração é capaz de se subjugar para com este ponto de Moshe, Moisés, que vem e que é subjugado no ponto de Moisés. E o que é que ele diz? Eu agora sei que o Criador é grande, é a maior força, ou seja, a força da doação é maior do que todas as forças da recepção. E há muitas forças de recepção, tal como é chamado, outros deuses, que antes disso nos prostrávamos perante eles e agora não o fazemos mais. Sabemos que a força da doação a alcançamos. A força da doação é mais elevada e maior que tudo. É um nível muito, muito, muito elevado. Este é o estado que a pessoa alcança desta forma, chamada Yitro, o Jetro que vem até Moisés no deserto. Estes dois pontos no homem conectam-se. E depois deste nível, do desejo de receber, este grande desejo de receber, que antes funcionava como um sacerdote, como um Cohen, ou seja, com uma dominância no homem, rende-se sob a força de Moisés, Moshe, e começa a fazer o escrutínio destes estados.
Ou seja, a força da recepção, da doação, começam a trabalhar em conjunto. E depois a linha do meio é alcançada entre eles. Moshe em si próprio é uma força fraca. É uma força que não pode fazer escrutínios. Jetro, como este grande desejo de receber que se prostrou a todos estes objetivos egoístas, também não pode fazer escrutínios. E o Jetro que vai até Moisés, ou seja, onde já começa a haver uma força, de um desejo de receber abaixo do desejo de doar, então este nível começa a compreender como fazer os cálculos corretos. E portanto, Jetro começa a ver como Moisés age na nação, como se senta ali de manhã à tarde como um juiz e faz os seus cálculos, como o desejo de doar chamado Moisés, Moshe, nesta grande força, nesta grande intensidade, mas de uma forma não corrigida, como opera no desejo de receber. E depois Jetro, esta força, este desejo de receber que está subjugada abaixo da Binah, Malchut que se elevou a Binah, é capaz de entender como, a partir de agora, pode fazer os corretos escrutínios na alma. E então ele diz, começa a recomendar. Ainda não lemos isso, pois não? Então, se calhar, se ainda não lemos, começamos a ler. Temos uma passagem aqui do Zoar. Todos tremeram e olharam para Jetro, que era sábio e o grande apontado, declarado sobre o mundo. E os que se aproximavam e serviam o Criador, agora disse, eu agora sei que Deus é maior do que todos os deuses. Porquê? Porque se elevou ao nível de Moisés, ao nível de Bina. Todos se afastaram dali e viram que era fútil. E então a glória do nome sagrado do Criador foi glorificada em todos os lados. E esta é a razão pela qual esta porção foi escrita na Torá. E o início da porção é com Jetro. Mas no geral é uma porção muito grande e muito importante. E no Zoar tem muitas camadas. Fala dos julgamentos, dos 10 mandamentos. É uma porção muito essencial. E recebe o nome de Jetro. Como é que pode ser a força de Midian? Ok, é o sogro de Moisés e é tudo. Mas na interioridade, quando o chamamos, começamos a entender que este desejo de receber, que está no nível do sacerdote de Midian, desce abaixo deste desejo de doar de Moisés. E, portanto, é um nível de aviute muito grande, o nível de Jetro. E recebe este nome a seguir a ele, porque o desejo de receber, que está abaixo do desejo de doar, determina o caráter do nível. Amigo, e depois, claro, alcançamos o Monte Sinai. Calma, calma, calma. Jetro explica a Moisés como ele precisa de tratar a nação, ou seja, todas as qualidades e desejos e pensamentos e ações que o homem está incluído delas e precisa de as dividir em dezenas, centenas, milhares. E em cada parte, a pessoa deve colocar pessoas que estão a organizar e a controlar, ou seja, Jetro faz aqui este sistema de justiça, toda a estrutura de como a nação deveria estar organizada abaixo de Moisés. Moisés tem que ensinar as pessoas, tem que organizar as pessoas, tem que fazer a ordem. Vão ensinar-lhe como fazer trabalho espiritual e temos que aprender disso, como vamos ver o mundo no futuro, como vai ser organizado de acordo com isto. Vai haver professores,
educadores, dezenas, centenas, milhares, etc. Até que o nível mais elevado, que é Moshe, com os seus 70 sábios, ou seja, o Sanhedrin, ou seja, a Assembleia Expandida. E isto é como temos que ver as correções. E aqueles que não são capazes de fazer nada abaixo, então voltam-se para aqueles que estão no alto. O organizador de 100 volta-se para o organizador de 100, que se volta para o organizador dos milhares, ou seja, de sábio em sábio, até que alcançam o nível de Moisés. E Moisés não precisa de tomar conta de toda a nação, mas apenas destes casos individuais. Isto é como temos que ver os escrutínios que são feitos na nossa alma. Que a nossa alma é chamada, o homem é considerado um pequeno mundo, e neste homem interno precisamos de organizar todos estes discernimentos que estão dentro de nós. E depois de Jetro organizar todas estas coisas, volta para o seu lugar em Midian. Bem, não vamos falar acerca disso agora, mas a essência de Jetro é muito importante. Porque, por um lado, está conectado a Faraó, e está sob o domínio de Faraó, e aqui aparentemente vem e está sobre o domínio de Moisés. E portanto é uma grande profundidade aqui a conexão entre Moisés e Faraó, que não recebeu a educação. Ele é o príncipe, ou seja, Moisés, que é o príncipe do Egito. E Faraó acompanha-o de uma maneira oculta. Acompanha Moisés e toda a nação de Israel enquanto sai do Egito, empurra-os para sair finalmente do Egito. Porque a pessoa sem o desejo de receber e empurrá-lo para a frente, sem todos estes charilhos, é incapaz de sair do seu ego. E nós vemos depois, antes de permanecerem perante o Monte Sinai, aproximam-se de Moisés através de Jetro e fazem continuá-los. O desejo de receber é ajuda em oposição. E vemos como opera em nós de uma forma expedita para nos empurrar para a correção final. Sim, o amigo pergunta porque que Moisés vem ao faraó no Egito e Tró vai no deserto. Dr. Leitman, é uma boa pergunta, porque está revelado no nosso desejo de receber. Está dito que Moisés cresce na casa do faraó. E deste ponto único do povo de Israel, tal como é chamado, este ponto é um ponto muito fraco. Precisa de entrar no desejo de receber, crescer nela, este Moisés, e é isto que vemos de toda esta história. Vemos como Batia o recolhe do Nilo e como o cria na casa do faraó, ou seja, ele alcança todo o desejo de receber, porque é quando a qualidade de Binah, de Moshe, em todo este nível que é preciso desenvolver-se nele, ou seja, no homem, até que é absorvido neste desejo de receber e começa a mostrar as suas ações. É o que significa que na idade de 40 ele escapa do faraó, mata o egípcio nele e precisa de fugir da casa do faraó.
porque a qualidade de doar é revelada nele, está em contradição com Faraó, o desejo de receber, e ele precisa de se distanciar do seu ego. É o que significa que Moisés escapa. Para onde é que ele escapa? Para Midian, para Itró. Ele não sabe aonde, mas sabe que este caminho de Faraó o traz a Jetro. E Jetro, por um lado, está sob o domínio de Faraó, e por outro lado, aparentemente tem um caminho separado dele. Temos aqueles como Balaam, Bilac, Aman e Tro. E existem estas forças que pertencem ao Faraó. Faraó é o nome geral do ego. No entanto, acompanham o homem e fazem estas formas. Através destas formas alternativas no desenvolvimento. E isto é como o sistema está construído e, portanto, Moisés, que vê que estamos na casa de Jetro, vê esta preparação especial que não pode receber na casa de Faraó, e também quando se casa e tem filhos, ou seja, já tem um desenvolvimento espiritual e através disso alcança a sarça ardente, ou seja, a revelação do Criador. E através desta sarça ardente, desculpem, depois dos 40 anos em Jetro, que teve este desenvolvimento, alcança os últimos 40 anos, nos quais sai do Egito, passa pelo deserto, até à entrada na terra de Israel. Esta é a terceira secção de 40 anos, ou seja, de cada vez temos este nível de Binah, que de alguma forma está incluído no desejo de receber, ao seu lado, em cima dele, dentro no deserto já está acima do desejo de receber. E isto é o que nós vemos. E portanto, diz o Rav, Moisés escapa para Jetro para Moisés, são coisas diferentes. O que existe de único em Jetro aproximar-se de Moisés é que este ponto chamado Jetro alcança o deserto. Não há nada para dar vida ao ego. E a pessoa está no deserto, é capaz de subjugar sob esta qualidade de doação, não recebe qualquer preenchimento para o seu ego, é o deserto ali. E ainda assim diz que vê nestas coisas, nesta força da doação, a maior de todas. Ou seja, a pessoa alcança um estado em que a qualidade de doação nela é mais respeitável, é maior aos seus olhos do que a qualidade da recepção. É assim que significa que este senhor é visto mais elevado que os outros. Amigo, dizemos sempre que Itró e outros profetas, não necessariamente falado aqui, aqui temos um artigo semanal acerca de Itró. Moisés ouvia-o, os judeus escolheram o seu profeta, e então acreditamos em tudo isto, temos um método secreto, uma religião secreta e ainda não fazemos o que eles fazem até este dia. Tenho este amigo que é advogado e então dizem que para além de Itró não vem mais ninguém senão o seu profeta. Então a pergunta é, há sempre esta pergunta, porque aqui Itró tem um artigo totalmente acerca dele. Dr. Leitman, eu já expliquei, amigo, mas um artigo completo. Dr. Leitman, não é só isso, é o sogro de Moisés. Moisés casou com a sua filha e é o avô dos filhos de Moisés, novamente. É o desejo de receber no homem
que embora esteja no controle, no domínio de Faraó, ainda está separado de Faraó numa tal medida que Moisés cresceu lá como Moisés. Antes de se escapar para Jetro, era o príncipe do Egito. Compreendem o que isso é? O desejo de receber controlava-o completamente. Para além deste ponto, que através dele começou a matar o seu desejo de receber. Matou o egípcio e então este ponto fugiu do ego e então ele sabia o que fazer. E agora este ponto, chamado Moisés, que escapa do ego, fortalece-se através do quê? Especificamente através deste ponto. Ou seja, está com o desejo de receber, está com o desejo de receber, neste contacto especial com esse mesmo faraó, que através de Jetro, ou seja, é o desejo de receber, que parece de outra forma. Eu estou ligado a ele dessa forma. E, portanto, através desta conexão, esta nova conexão chamada o eu, o ponto no coração, Moisés com Jetro, o eu cresce a um nível em que é capaz de alcançar a revelação da divindade. Compreende? A sarça ardente é, na verdade, este primeiro contacto do homem com o Criador. E depois recebe força daí, na direção certa, para alcançar esta capacidade de se organizar com o faraó, para extrair do seu desejo de receber o máximo de desejos possível e elevá-los à qualidade da doação, que sem isso a pessoa não pode avançar, porque avança ao extrair do seu ego, da sua natureza, estes egos, estes desejos e invertê-los para a doação. Que o Moisés nele, a qualidade de doação, lidera, e abaixo está a nação de Israel. E quem é a nação de Israel? Aqueles que saíram do ego, que saíram do Egito e desta forma crescem. E portanto vemos que foi tudo feito nesta combinação do desejo de receber e do desejo de doar. E portanto Jetro é um nível muito importante, é um guerra. Vemos aqui que é um desejo de receber que se corrigiu a si próprio para a qualidade de doação. E isso é, na verdade, não é um nível simples. Amiga, então quem são estes judeus? De onde é que eles vêm? Como é que eles encaixam nesta porção? Eles são parte das tribos de Israel? Dr. Altman, não sei. Não sei, está-me a perguntar. Eles acreditam neste profeta e eles naquele profeta e está escrito. E eles acreditaram no Criador e em Moisés, o seu servo. Foi tudo o que acreditavam. Pode perguntar de outra forma. Se a sua crença lhe permite alcançar, ama o seu próximo como a si própria. É o único escrutínio. Tudo o resto não é importante. E por que não é importante? Porque cada nação e cada país e cada homem verdadeiramente tem a sua própria percepção. E é necessariamente importante até que todos alcançam uma abordagem mais interna. Ok, vamos continuar. Este ponto do desejo de receber vem novamente. Estava sob o domínio do desejo de doar, de Jetro, sobre a governança de Faraó, ou seja, este ponto veio, despertou no homem. E, ou seja, há uma combinação entre o desejo de receber e o desejo de doar, Malhut e Binah, que a pessoa pode fazer o escrutínio através disto, o Faraó. Todas estas queixas que vêm a ter com Moisés, pedir-lhe como devo comportar-me, como isto deve ser feito, como aquilo deve ser feito,
Fala-nos das pessoas da nação, de que todas as pessoas da nação estão em linha e o pobre Moisés tem que começar a fazer, a ser um juiz para toda a nação, a ser um polícia, um organizador, o que recomenda todas as coisas que se passam. E portanto, o que é que isso acontece? Os escrutínios que a pessoa tem que fazer de todas as vezes nos seus desejos, nos seus pensamentos, então daqui para a frente já existe uma ordem especial no sistema, dentro do homem, que já sabe como fazer o escrutínio, como deve ser tratado, em que altura, 10, dezenas, centenas. Ou seja, em que importância trata cada desejo e como deve comportar-se e organizá-lo. E isso é, na verdade, o estado espiritual dentro do homem, chamado Jetro Yitro. E depois disso já alcançou o terceiro mês em sair do Egito. E antes alcança o deserto de Sinai. O que é que está escrito aí? Também está escrito aí que Israel alcança o Monte Sinai, acampam aí. O Criador diz-lhes: bem, têm que me ouvir, manter o meu pacto e serão uma nação de sacerdotes sagrada. Ele fala acerca disto, tem muitos artigos e expande. Tem o excerto que ele escreve, penso que no artigo A Paz, no final. Dr. Lightman, sim, ele diz que eventualmente o final do desenvolvimento do homem e depois toda a humanidade, não só esse pequeno grupo, de acordo com a história que o Criador trata, mas todas as forças, todas as criações, Malhut de Ein Sof, têm que alcançar um estado em que são separados. Todo o mundo tem que fazer uma correção de que todas estas forças que estão no domínio do desejo de receber estejam desligadas do desejo de receber e sejam transformadas em doação. E é isso que significa serão uma nação sagrada e uma nação de sacerdotes. Sagrada significa no desejo de doar, e aí a pessoa começa a revelar o mundo espiritual que lhe é exterior, não na absorção da matéria, desta informação, de que sentimos em nós próprios apenas este mundo, mas se a pessoa alcançar a qualidade de doação, sai na sua percepção e sensação, e então é considerado que transforma o desejo de doar na percepção da realidade que é externa a ele, externo a este animal. E então a pessoa verdadeiramente alcança a revelação da espiritualidade. E eventualmente a Torá diz, ou a pessoa aqui neste estado, depois de ser purificado, santificado, depois de se organizar tal como Jetro recomenda, ou seja, todas estas forças que são reveladas nele e que passa por este processo, ou seja, alcança o primeiro estado, que precisam de ser uma nação sagrada e uma nação de sacerdotes, como ao manter este pacto. E se o fizerem, serão como uma nação de sacerdotes e uma nação sagrada. Porque terra é um desejo e todo o desejo do homem pertence ao Criador. Ele, na verdade, brinca connosco ao dar-nos o ego que se desenvolve, que se nutre e que nos dá um método chamado Torah, que é antes da recepção, que fala que a pessoa está num estado em que se escuta e entende que todos os seus desejos que estão sob a força do Criador, sob a força superior, então já são capazes de receber dele esta capacidade de corrigir o desejo. E tudo vem de uma única fonte. Mesmo a inclinação ao mal vem do Criador. E o faraó
a força do Criador e todo o mal que vem de diferentes formas, tudo vem do Criador. E estão dispostos a ouvir que o objetivo é que a pessoa alcance ao nível do Criador. Mas, ao concretizar o método de correção ele próprio, o método de correção é chamado Torá. A luz que reforma. Tal como está escrito, eu criei a inclinação ao mal, eu criei a Torá como uma especiaria, porque a Torá dentro dela a reforma. Porque toda a nação é minha. Ele vê, ele sente isso nele próprio. Isso é o que significa ouvir. Ouvir é o nível da Binah. E neste nível de doação, dentro dele, ouve, sente todos estes discernimentos e serão como uma nação de sacerdotes, ou seja, todos os desejos vão tornar-se um sacerdote. Um sacerdote é um estado em que a pessoa não toma parte do seu desejo de receber, porque o sacerdote não tem parte na terra, no desejo de receber, estão apenas voltados para a doação. E, portanto, uma nação de sacerdotes e uma nação sagrada, uma nação é um desejo. A pessoa é construída de 70 desejos, 70 nações do mundo, e então eleva-se ao nível de Binah, uma nação sagrada, porque toda a terra é uma nação e todos os desejos na pessoa são para o Criador. E serão para mim como uma nação sagrada. Ou seja, que todo o desejo de receber esteja sob o domínio da doação. E então, estão preparados em 3 dias, ou seja, há uma preparação de 3 dias, a nação prepara as suas roupas e há trovões e tudo está coberto como um grande nevoeiro. Dr. Leitman, isto são coisas muito grandiosas. Depois da pessoa receber esta condição, serão para mim como uma nação sagrada, uma nação de sacerdotes. A aceitação da concordância com esta alcançam a recepção do método, nível após nível, estado após estado. A pessoa na interioridade passa através destes estados. Nada muda nele, não há trovão a alcançá-lo, já estas explosões, se quiserem chamar-lhe, o soprar do chofar. E a pessoa internamente passa por estes estados e sente o que é o Monte Sinai e tem de organizar-se com todos os desejos dentro dele, homens, mulheres, como é proibido de aproximar-se do Monte Sinai, próximo de um certo limite dentro dos seus desejos, e apenas Moisés e Aaron estão autorizados a aproximar-se do Monte Sinai. E o resto dos desejos da pessoa ainda não são capazes de revelar a divindade. E, portanto, está escrito que a montanha está no nevoeiro. Como é que está escrito? No Zohar diz, no topo desta montanha. É por isso que aquele lugar é uma montanha, porque qualquer um que vem é recompensado com ela. E é chamado um prosélito de tzedek, de justiça. Portanto, é chamado um estrangeiro, embora esteja agarrado a este lugar sagrado e elevado como um que deixou o seu povo, e então é chamado um estrangeiro. E ele é chamado um prosélito da tzedek, da justiça, como um coloca a sua habitação num lugar que não conhecia antes, ou seja, na divindade, que é chamado tzedek, justiça. Totalmente certo. E então depois os 10 mandamentos. Sim, temos os 10 mandamentos, o Criador revela os 10 mandamentos, a nação fica assustada, mas nós não queremos falar com o Criador, tu vais falar com ele, mas está certo, porque na realidade Moisés recebe o desejo de receber
Apenas esse pode estar em contacto com o Criador e não o resto dos desejos. E de onde é que isso vem? Vem do estudo. Que, no fundo, precisamos de elevar Man para o nível de Binah. E apenas depois de elevarem este nível, este mesmo ponto incluído em Binah, este mesmo ponto é capaz de aceitar os 10 mandamentos, ou seja, aceitar as condições para estar num nível de doação. Estes 10 mandamentos incluem toda a Torá, todas as correções. Estes 10 mandamentos são as 10 condições em comparação com as 10 sefirot da estrutura da alma que precisamos de concretizar. E se forem concretizadas, então estes 10 mandamentos incluem as suas correções destes 613 desejos, chamados 613 mitzvot, e desta forma alcançamos a correção da alma. E aprendemos acerca destes 10 mandamentos no Zohar, nesta mesma porção de Yitro, que é uma porção muito importante, que é uma porção muito plena, muito carregada, amiga, eu diria mesmo espessa. Dr. Leitman, certo? Espessa. E estes 10 mandamentos, como a sabedoria da Kabbalah nos diz-nos para não fazermos ídolos, respeitar a mãe e o pai, tudo o que sabemos dos 10 mandamentos. E portanto o Zohar diz-nos de uma forma sistemática em que nível é que precisamos nos elevar na correção da nossa alma para manter estas 10 condições na correção da alma. Portanto, está a falar acerca de incluir o ponto da Malhut em Binah, certo? E o Criador está incluído em Zerampin. Zerampin é chamado Deus. E não terão outro Deus senão eu. A face do Criador é a divindade, têm que estar incluídas em todas as suas ações. Voltar-se, não se voltar para qualquer ídolo, esta forma tem que ser que receberam face a face Malhut com Zerampin e muitas outras coisas. Todas estas coisas, todos estes 10 mandamentos, são, na verdade, todos na conexão de Malhut através de Zerampin para Binah. E como é que este Malhut que está incluído em Binah, como também pode receber a forma de Binah? E como pode revestir esta forma? Como pode trazer esta forma para si próprio? Que é, na verdade, todo o processo da correção do homem. Que estão totalmente concentrados nestes 10 mandamentos. E, portanto, estes 10 mandamentos são a forma mais curta, o programa mais curto para a correção da alma, que deste ponto podem estar incluídos em Binah, até que adquirem as qualidades de Binah. E fala, assume estas qualidades de Binah em si próprio. E é isso. E portanto, nesta porção, cada condição destes 10 mandamentos, o Zohar explica-nos de uma forma sistemática entre Abba e Ima, respeitem a sua mãe, o seu pai. Como Zonda Atzilut tem que respeitar Abba e Ima. Como todos estes níveis estão nos níveis de Binah, certo? Ou seja, temos aqui este mundo. Conectamos toda a espiritualidade a algumas partes, isto é este mundo.
Aqui é o tempo da preparação. Depois existe a barreira, o marsom. E aqui temos doação. E aqui, isto é receber na intenção de doar. E portanto, este é o nível da Binah aqui no meio. Temos Keter aqui no topo. E aqui estamos nesta transição. Isto é o que chamamos o deserto aqui em cima. Aqui é a terra de Israel. E agora, os 10 mandamentos. Esta é a condição através da qual passamos através da barreira, ou seja, aqui fazemos esta transição na barreira. Bem, isto é tudo o que podemos dizer, certo? De Tel Aviv perguntam: aprender a porção semanal, deveríamos ensinar às crianças a história e o processo espiritual? Dr. Leitman, eu aprendi isto por mim próprio e expliquei isto brevemente aos meus filhos. E eu fiz isso. Quanto disto permanece, quanto disto não permanece, não sei bem, mas ainda assim vale a pena fazer. Um homem, especialmente durante a infância, habitua-se ao facto de que toda a Torá é multifacetada, desde a história mais simples até à profundidade. E a verdadeira Torá é o que está dentro. A sabedoria da Kabbalah é chamada a verdadeira Torá. Não estou a falar acerca do estado externo, não estou a dizer que isto é falso, mas precisamos de tratar a exterioridade da Torá como a verdadeira Torá. E isto é falso, porque a verdade está dentro, internamente. E portanto deveríamos certamente dizer às crianças e ensiná-las, bem, que os 10 mandamentos não os podemos preencher, a não ser que alcancemos a correção da alma. Temos que compreender que somos todos impuros, espessos, e fora dessa correção, temos a hipótese de ser uma nação sagrada e uma nação de sacerdotes. Com respeito à Torá, somos criminosos, estamos no pior estado possível e temos que explicar isto às crianças para que eles saibam o que têm que fazer na vida. E não apenas às crianças. Também às crianças que já ficaram mais velhas, a todos, que preencher os 10 mandamentos é obrigatório para todos, como o Bala Solam diz-nos acerca do artigo Matan Torá, a entrega da Torá, que todo o mundo tem que alcançar a completude dos 10 mandamentos, ou seja, todo o mundo tem que se corrigir e alcançar o nível de divindade. Como está escrito, todos têm que me conhecer, desde o maior ao mais pequenino, pois a minha casa, Malhut da Atzilut, vai tornar-se um lugar de oração para todas as nações. E um lugar de oração significa que levamos mana ali. E de todas as nações significa de todos os desejos que estão estilhaçados, que estão no mundo de Abian, todos os desejos, em última análise, têm que ascender, têm que levar mana a Malhut da Atzilut, que é chamado a casa do Senhor. E através disto ser corrigido. E portanto, isto é o que agora lemos no artigo de Jetro, os 10 mandamentos. Gostava que nos pudéssemos aproximar, nem que seja de algum nível do que podemos alcançar, do que está escrito ali internamente. E de forma externa é apenas a intenção. E como sabem, uma ação sem uma intenção é como um corpo sem alma. Portanto, todas estas exigências que o Criador coloca perante a pessoa na sua primeira revelação, que é chamada o estado do Monte Sinai. Amigo Erran de Carmiel pergunta se as 10 sefirot estão perante os 10 mandamentos.
Dr. Leitman, precisamente dessa forma, se organizarmos a estrutura da alma de acordo com os 10 mandamentos, então com certeza que estes 10 mandamentos estão perante as 10 Sefirot. É a correção de todas as Berinot da Neshama, da alma. E, portanto, junto com isto, também temos que compreender que todas as condições incluem todas as outras condições, tal como normalmente aprendemos na espiritualidade. Que cada discernimento, cada Berinah, inclui todos os outros discernimentos e não podemos preencher uma condição sem preencher a outra e vice-versa, estamos todos incluídos uns nos outros. Não é que eu acabei o primeiro e depois digo já está e está pronto e passamos à segunda e à terceira. Não, todas elas estão no homem como uma espécie de pacote e estão todas reveladas e estão todas interconectadas de uma forma que é característica ao homem. E qual é a conclusão? Amigo bem, temos outra passagem aqui do Zohar. E quando estava tudo preenchido neles, permaneceram limpos, sem qualquer sujidade. E a alma dentro do corpo era como o céu, pronta a receber a luz. Tal era Israel, que olhavam para o seu mestre, a sua grandeza, o que não acontecia em Yam, que a sujidade ainda não estava retirada. E no Sinai, quando a sujidade foi removida do corpo, até os fetos no corpo, no ventre da sua mãe, adoravam o seu mestre. E todos eles, cada um, recebeu aquilo que merecia. Dr. Leitman, ou seja, o homem é como um pequeno mundo. E nesta revelação começa a concretizar todos os seus desejos, que todos os seus desejos estão subjugados à qualidade da doação que está revelada, e a partir de agora pode começar a concretizá-las na prática. Ou seja, a revelação significa receber do alto, tal como aprendemos que existe um tempo de recepção, existe um tempo de dar, um tempo de concretização, e cada vez é separado. E tendo recebido o método, agora precisa de começar a concretizá-lo, e estes são os 40 anos no deserto. Mas o que tem de especial acerca disto é que este artigo, bem, se é que podemos dizê-lo desta forma, este é o artigo mais importante na Torá. É este, o que recebe o nome de Jetro. Esta parte que mais tarde se torna santificada dentro do homem, está na verdade a ser aquela parte que a força de Moisés se eleva, ascende e recebe a revelação da divindade. E passamos para a próxima parte. Obrigada, tudo do melhor.